boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. Já agradecendo novamente a presença da professora Ariane, do nosso mestrando Alisson, da mestranda Daniela, que está fazendo seu mestrado no IFPE. E, Rogério, querido, você, como aluno de graduação, está concluindo uma das etapas importantes da sua formação, que é apresentar um projeto final de curso. E hoje é o dia, você tem de 15 a 20 minutos, e eu vou deixar você falar sobre o seu tema e introduzir o seu PFC. Fique à vontade, você tem de 15 a 20 minutos. Boa tarde, né? Me chamo Rogério Filho, agradeço a presença da banca assim em avanço. Fui orientado por Emília Hanemai Coleman Rabani e Daniele Pereira da Silva Nunes na elaboração desse trabalho. Atualmente, existe um embate na indústria da construção civil da indústria da construção civil contra o meio ambiente, com a indústria sendo uma das mais danosas. Em 2019, foram gerados 105 milhões de toneladas de resíduo da construção civil, o RCC, e 37% das emissões de gás carbônico na atmosfera vieram de tal indústria. Para remediar esse potencial danoso, são desenvolvidas, então, as técnicas construtivas não convencionais, como o light steel frame, que é uma estrutura de aço leve galvanizado, e o drywall, que procuram gerar menos RCC quando comparados à técnica convencional de vedação com blocos cerâmicos. O objeto de estudo veio do Plano de Gerenciamento da Construção Civil, o PGRCC Recifense, o meu material do trabalho enquanto eu estagiava na Enlurb. Foram analisadas, então, 10 obras de diferentes técnicas construtivas, o que levou ao seguinte questionamento. O quão eficiente seria o PGRCC no controle de geração de RCC em sua configuração atual? Para a geração do tema, um comparativo entre sistemas de construção na geração de resíduos sólidos da construção civil. O PGRCC é, então, dividido em duas etapas. A etapa inicial, que contempla o antes da construção, e a etapa final, que contempla o pós-obra. Na primeira etapa, ela estima o quanto poderá ser gerado pela construção, e a segunda, se o que for gerado é condizente com o estimado. Aqui está um modelo vazio de um relatório final de obra, o RFO, que a primeira página contém vários dados pessoais do empreendedor e com um pouco de descrição da obra. Podemos ver aqui que na identificação do empreendedor tem seu nome, CNPJ e CPF, o endereço completo, o e-mail e dados acerca da responsabilidade técnica, com a identificação da responsabilidade técnica pela obra em si, ou empresa que vai executar a obra, a identificação da responsabilidade técnica pela formulação do PGRCC inicial e a identificação de responsabilidade técnica pela formulação do RFO, com um pouco de dados de empreendimento do projeto aprovado e, na segunda página, os dados do PGRCC aprovado, discutindo a atividade geradora, se é uma construção, demolição, escavação ou reforma, em qual estágio de obra ela está, fase inicial, em andamento, acabamento ou conclusão propriamente dita. A vinculação é algo próprio da Enlurb, seria os dados sobre o número de protocolo, etc. E a tecnologia informada no PGRCC inicial, não a realmente utilizada, que pode ser convencional, alvenaria racionalizada, drywall, pré-moldado, um misto. E a tecnologia realmente utilizada pela obra. A geração de RCC temos aqui na tabela o estimado e o realmente gerado, com considerações finais sobre essa geração, dizendo quaisquer detalhes, com necessidade de comprovação. Para meus objetivos, envolveu inicialmente o cálculo do índice de geração de RCC para as técnicas construtivas diferentes e para as obras individuais, estudando assim a possível eficácia da estimativa de geração de RCC do PGRCC. Os específicos em si envolvem a análise do relatório final de obra, que apresenta os dados da obra relevantes para o indicador, a área construída, a técnica construtiva, os valores de estimativa e a geração real comprovada pelos tickets de pesagem de RCC. A comparação entre estimativas e resultados finais permite, então, quantificar o quão apurado o PGRCC pode ser e comparar a geração das técnicas convencionais de construção contra as não convencionais. Para meu referencial teórico, cito principalmente a dissertação de Lins de 2020, a proposta de indicadores de resíduos de construção e demolição, RCD, de edificações na cidade do Recife. Estabeleceu os indicadores atualmente utilizados pela Prefeitura da cidade do Recife, a PCR, nas orientações e diretrizes para a elaboração do PGRCC 2022, que atualizou os indicadores de 25 kg por metro quadrado para a técnica não convencional e 75 kg por metro quadrado para a técnica convencional. Menciono também a LBR 10.004, Resíduos Sólidos Classificação, que trata da classificação do RCC com base em sua periculosidade, e a Resolução CONAMA 307,
que além de estabelecer o que se deve ser localizado dentro de um PGRCC, no quesito de documentos ou de informação, também classificou o RCC com base em sua composição material e a sua capacidade de ser reaproveitado ou reutilizado, e foram usados de base para a geração da Lei número 17.072 de 2005, que finalmente instaura o PGRCC na cidade do Recife. Para minha metodologia, a primeira etapa foi feita a descrição e avaliação dos casos analisados, no período em que eu trabalhei, de 2022 para o final de 2023, com 10 casos, 5 deles utilizando técnica convencional de alvenaria com blocos cerâmicos e 4 deles usando técnicas não convencionais, com um deles sendo um misto, utilizando tanto a alvenaria quanto o Light Steel Frame, o LSF. Para a segunda etapa, foi executada a transcrição dos dados dos casos, onde eu criei uma tabela em um banco de dados, filtrando apenas os dados realmente relevantes para o cálculo de um indicador, a área construída, o RCC gerado pela obra e qual a técnica construtiva adotada. Para então, na terceira etapa, pegar os dados obtidos e calcular indicadores, o indicador sendo em quilogramas por metro quadrado, sendo igual ao RCC gerado total pela obra em quilogramas, dividido pela sua área construída em metros quadrados. Aqui temos o resultado e análise, uma tabela com a classificação e caracterização dos casos. A obra A, uma residência de 251,44 metros quadrados, construída no Alphaville Francisco Brenan, utilizou de LSF para uma estimativa de 6,28 toneladas, mas acabou gerando 16,10. Já a obra B, um supermercado nas Graças, feito em Light Steel Frame, inicialmente estimava gerar 166,81, mas acabou gerando 55,60 toneladas. Justamente porque ele planejava inicialmente usar convencional e mudou no final do relatório para a técnica de Light Steel Frame. A obra C, similar, 4.190 metros quadrados, a técnica construtiva era pré-moldado, estimava 314,28 quando se achava que ia usar a técnica convencional e gerou no final 81,15. A obra D é comercial, ela é uma academia de 2.029,93 metros quadrados, no bairro de Boa Viagem, com uma estimativa de 152,24 toneladas para uma geração final de 177,32. A obra E seria o caso misto, de 1.217,54 totais, utilizando a técnica construtiva mista, que teve uma geração final de 51,11, surpreendentemente próximo aos 43 estimados. Sua parte em LSF teve 958 metros quadrados da obra, que seria a estrutura principal. Estimou 23,97 e acabou gerando 25,25, também próximo. Já a sua parte em convencional foi um mezanino de 258,75 metros quadrados, que estimava gerar 19,41 e acabou gerando 25,86, um pouco acima do esperado. A obra F, também de Alphaville, um residencial de 202,67 metros quadrados, estimava 15,20 e gerou 15,20, exatamente o esperado na técnica convencional. Já a obra G, de 149,86 metros quadrados, é uma obra comercial em Santo Amaro, que utilizou de pré-moldado com a estimativa bem baixa de 3,75 e acabou gerando 5,19, um pouco acima. A obra H tem 1.095 metros quadrados, é uma obra convencional, habitacional, que tem uma estimativa de 82,12 e acabou gerando 43,75. A obra I, com 400 metros quadrados, também convencional e um caso similar à obra H, ambas obras do Alphaville Francisco Brenan, estimava 30 e gerou 13,72, bastante abaixo do esperado. A obra J seria um caso à parte. A obra J previu uma geração de 78 toneladas e comprovou 6,69 apenas, que nem foram contabilizadas justamente por ter sido identificado um transporte irregular ao destino final. Finalizada a descrição dos dados e coleta de dados do individual, partimos então para a análise dos casos com relativa à geração de RCC, né? O caso A, como mencionado, estimava 6,28, mas gerou 16,10, gerando um indicador de 64,03, bastante acima do indicador de TNC esperado, que seria de 25. O caso B, em LSF, tem um indicador de 24,99, muito próximo do esperado. O caso C, de pré-moldado, 19,36, um pouco abaixo do esperado, até com déficit admitido de 10% da ENLURB, de 22,5. O caso D, convencional, um indicador de 87,35, um pouco acima do indicador esperado de 75. O caso E, misto, bastante à parte dos dois, demonstrou um indicador de 41,98,
um meio termo entre os 25 de não convencional e os 75 de convencionais, como esperado de uma obra mista, mas as suas partes específicas, com a E apresentando um indicador de 26,33, muito condizente com técnica não convencional de 25. E a E, em sua parte convencional, teve um indicador de 99,94, um pouco acima do indicador de 75 kg por metro quadrado da convencional. Já a obra F teve um indicador muito próximo, ela estimava 15,20 e gerou de 15,20 como esperado, então o indicador de 74,99 é exatamente o que foi previsto. A obra G, de pré-moldado, uma técnica não convencional, gerou um pouco acima, 34,63, ela estimava 3,75 e acabou gerando 5,19. A H e a I se demonstram bastante discrepantes, são indicadores bem notáveis, pelos indicadores muito abaixo do esperado de 75, com 39,95 e 34,3. Na análise por técnica construtiva em relação à geração de RCC, observamos que os valores se demonstram assim, satisfatórios. A técnica construtiva convencional, com RCC gerado total de 275,85 toneladas para uma área construída total de 3.986,35, acabou gerando um indicador de 69,19, que, como pode observar, é contemplado pelo déficit de 10% adotado pela PCR, de 67,5 sendo o mínimo. A não convencional, com RCC gerado de 183,29 em hora construída de 7.774,58, quase o dobro da de convencional, para o indicador final de 23,57, ainda contemplado também pelo déficit de 10%, que seria um mínimo de 22,5. Já o pré-moldado, com RCC gerado em toneladas de 86,34 e uma área construída de 4.340,26 metros quadrados, para o indicador final muito abaixo, de 19,89. O LSF, em particular, tem um RCC gerado total de 96,95 e uma área construída total de 3.434,32, para um indicador final um pouco acima do esperado da TNC, mas muito pouco, 28,22. A mista em específico, com RCC gerado de 51,11 e uma área construída de 1.217,54, gerou um indicador muito meio termo, de 41,98, como esperado de uma obra mista. Vale ressaltar, então, que as peculiaridades e individualidades de casos específicos afetam bastante os dados finais. Por exemplo, o indicador Lead Steel Frame de 28,22 sem a obra A, que estimava 6,28 e gerou 16,10, se encontra em 25,40. Bastante condizente, então, com o indicador da PCR de 25. Já o indicador de pré-moldados ter sido abaixo até do déficit, com 19, é esperado pela natureza do canteiro de obras de pré-moldados, com a produção de peças de concreto fora do ambiente de obras. Já as obras H e I afetam o indicador de TCC, diminuindo ele, por serem obras que reutilizaram seu RCC em loco, na nivelação do terreno ou melhoração do solo. A obra E, embora mista, teve seu RCC separado por fase da obra, destacando na entrega do comprovante dos tickets de pesagem quando cada parte da obra começou, podendo assim calcular os indicadores individuais para cada parte. Já a obra J se provou incapaz de fornecer um indicador e funciona como prova da fiscalização e punição da ENLURB, onde os tickets de pesagem foram enviados e foram comprovados e enviados foram de uma empresa não licenciada pela ENLURB, portanto eles não podiam estar operando naquela situação e não justificaram a falta de comprovação do resto dos ECCs, onde eles só entregaram 6 toneladas e esperavam 78, gerando assim 2 multas de R$ 12.601. Uma infração gravíssima por destinação irregular e uma infração gravíssima por transporte irregular, para um total de R$ 25.402. O seguinte gráfico oferece, então, a comparação mais visual, com as 3 linhas do meio, representando a em rosa ou a técnica convencional calculada, a em amarelo a técnica não convencional e em branco o misto calculado. Já a linha azul representa o indicador da PCR esperado e o vermelho o indicador calculado para o caso específico. Podemos observar, então, que a obra A, com seu indicador calculado de 64,03, se encontra muito acima do esperado de uma obra de suporte, com o indicador da PCR recomendado sendo de 25 e o indicador do TNC calculado no geral sendo 23,57. A obra B, também Light Steel Frame, com o indicador da PCR de 25, se encontrou muito semelhante ao esperado, com o indicador calculado de 24,99 para essa obra específica. A obra C
em pré-moldado, com o indicador da PCR de 25, teve o indicador calculado um pouco abaixo, como esperado em uma obra de pré-moldado, com 19,36. Já a obra D, com o indicador de calculado 87,35, um pouco acima do esperado de 75 e um pouco acima do calculado para indicadores de convencional. A obra E, sendo mista, se encontra exatamente na faixa de mistos, onde está abaixo tanto do TNC calculado, acima do TCC calculado, e acima do indicador de TNC e abaixo do indicador de TCC, estando completamente a parte das duas. Mas quando observamos suas partes individuais, vemos que a parte em Light Steel Frame se encontra condizente, com um indicador muito próximo, de 26,33, mas sua parte convencional se encontra um pouco acima, com um indicador de 99,94, acima do indicador da PCR de 75. Ao chegar na obra F, também convencional, temos aqui aqui deu o estimado igual ao que foi gerado, então 75, extremamente condizente com o esperado. Já a obra G, de pré-moldado, deu um pouco acima do indicador de 25, com 34,63. A obra H e a obra I são dois casos à parte. Pela reutilização de RCC, não precisa comprovar que foram pesados, né? Não tem como comprovar depois de serem reutilizados dentro da própria obra, gerando assim dois índices bastante abaixo dos indicados pela PCR, que é o de 75, onde a obra H ficou com 39,95 e a obra I ficou com 34,3. Para as conclusões finais, tenho que apontar que a média dos indicadores gerais estão dentro dos sugeridos pela PCR, baseada na pesquisa de Lins, com os indicadores de 69,19 e 23,57, estando dentro dos parâmetros esperados, quando unidos ao déficit de 10%. Eles ficam na faixa de 67,5 para 75 e de 22,5 para 25. Já na análise individual, tem suas diferenças explicadas pelas peculiaridades de obras A, C, E, H e I. A superioridade de técnicas não convencionais em relação à geração de RCC, quando comparada à construção convencional com blocos cerâmicos, é demonstrada pela eficiência das estruturas de aço e pré-moldados, com os canteiros de obra sendo extremamente enxutos, com a pouca possibilidade para a geração de RCC, como demonstrada na pesquisa de Prates e Lins. Então, o PGRCC se demonstrou, por fim, eficiente no uso de seus indicadores, entendendo que usar de indicadores médios para as estimativas e exigir explicações com evidências e provas do porquê aquelas discrepâncias individuais ocorreram, faz com que as obras, em média, estejam nos conformes, como esperado, e que as obras que não tenham um desvio assim, precisem comprovar o motivo, sob pena de multa caso falhe, o que contribui assim para a gestão da RCC no Recife. Observamos, porém, que a fiscalização da ILURB se demonstra pontual, com a fiscalização sendo executada uma vez no trajeto da obra, para verificar se ela realmente começou ou não, e uma vez no final, para verificar se está tudo nos conformes. Essa fiscalização pontual pode fazer com que, no dia seguinte, o empreendedor decida fazer algo irregular, e depende muito da boa vontade dele. Porém, a infração é alta. A infração gravíssima vai de R$ 12.601 até R$ 200.000, com a multa em dobro em caso de reincidência. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde.